a alfabetização de jovens e adultos, como alfabetizar pessoas mais velhas que já passaram, teoricamente, pela idade certa de aprender a ler, que deveria ser ali em torno dos 7 anos. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que todas as pessoas podem aprender a ler, desde que elas sejam ensinadas do jeito certo. E muitas vezes aqui no nosso país a gente não está ensinando a ler do jeito certo, por mais que as pessoas estejam dentro das escolas. Inclusive eu costumo dizer que nós temos um alto índice de escolarização, as pessoas têm acesso ao sistema educacional, mas isso não tem se refletido em melhoras nos índices educacionais. Inclusive, a gente não tem mais analfabetos de fato, né? Tem diminuído a cada vez mais o número de analfabetos, mas ainda assim nós temos os chamados analfabetos funcionais, muitas pessoas que às vezes dão a impressão de que sabem ler e escrever, mas na verdade não sabem. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre o analfabetismo funcional, mas de fato, aquelas pessoas que buscam a escola ou que buscam auxílio, ou se você conhece alguém, enfim, pessoas mais velhas que de fato reconhecem que não sabem ler e escrever e querem se alfabetizar. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é que, usualmente, assim no Brasil, o que é feito para tentar alfabetizar essas pessoas? É utilizado vamos dizer assim, como se fosse um método silábico de alfabetização, que foi um pouco daquilo que preconizou Paulo Freire. Sabia que Paulo Freire é um dos nomes reconhecidos na educação de jovens e adultos, enfim, pela metodologia que ele desenvolveu, que seria capaz de alfabetizar adultos e que tiraria essas pessoas do analfabetismo. Mas é uma ideia meio misturada entre Paulo Freire e o que é feito um pouco hoje na educação brasileira para qualquer idade, para alfabetizar qualquer pessoa, mas eu vou tentar dar uma explicação aqui para vocês, que é o seguinte. Paulo Freire disse para tirar algumas palavras do contexto daquela pessoa. Então, por exemplo, se a gente está falando de trabalhadores, né? Então eu vou tirar aqui trabalhadores, por exemplo, que trabalham no aspecto rural, né? Então eu vou tirar ali palavras do cotidiano deles, que eles utilizam no cotidiano para partir de análise para alfabetizar. Então, por exemplo, fazenda, leite, vaca. Vamos pegar essas palavras e, a partir dessas palavras, retirar as sílabas. Então, vaca, por exemplo, né? Aí eu tiro a sílaba vá. Aí eu ensino, isso daqui é vá. Vá, sabe? Repetição, memorização. E eu ensino a família silábica do vá. Então, eu vou ensinar o vá, vê, vi, vovu. Então, a partir destas sílabas, agora vamos ler palavras com essas sílabas e as pessoas estariam alfabetizadas. Qual que é a grande questão disso daí? É que memorizar algumas sílabas e ler algumas palavras com aquelas sílabas memorizadas pode até ser fácil no começo, mas imagina só a medida em que eu vou trazendo centenas de sílabas para se analisar, centenas de sílabas para se memorizar. Ou então eu vou tentando memorizar essas sílabas pelos nomes das letras. Então essa mistura, né? Um pouco de analisar palavras com um pouco de sílabas. Então o que a ciência da leitura tem mostrado sobre essa tentativa de se ensinar a ler por essa análise de sílabas ou palavras? Tem falado que é como se eu estivesse ensinando dois sistemas de escrita. Tanto o sistema das palavras inteiras, então a pessoa, né, adulta, desculpa, que eu falo muito criança porque é o meu tema principal, alfabetização infantil. Mas tudo que eu falo para criança serve para adultos, certo? Isso aqui é importante deixar claro. Mas, e eu vou falar na segunda parte desse vídeo o passo a passo da alfabetização para qualquer pessoa. Mas o que então a gente acaba fazendo quando a gente ensina as sílabas, né? Eu estou ensinando um outro sistema de escrita, um sistema de escrita diferente. Então eu estou tendo que contar com a memorização
e isso sobrecarrega a memória visual. A pessoa não tem a pista necessária para formar a sílaba a partir do som da letra, que deveria ser o jeito certo de ensinar, e ela acaba tendo que sobrecarregando ali a sua memória, levando muito mais tempo e às vezes tendo uma aprendizagem muito limitada. Às vezes ela consegue ler determinadas palavras e não consegue ler outra. E por que isso é um problema? Porque na hora de ler um texto com autonomia e compreender o texto, a pessoa precisa conseguir decodificar com precisão quase que a totalidade das palavras do texto. Tem uma pesquisadora, a Inger Enquist, que ela vai falar no livro Educação, Guia para Perplexos, que ela fala o seguinte: para uma pessoa ser capaz de compreender o texto, ela tem que ser capaz de decodificar mais de 90% das palavras do texto. Então imagina, uma pessoa que é alfabetizada nesse contexto, tirando algumas sílabas, lendo algumas palavras com essas sílabas, se tem palavras em um texto com outras sílabas que ela não memorizou ainda, que ela vai levar anos, isso aqui é um ponto importante, guarda essa informação, ela vai levar anos para aprender, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir compreender aquilo que ela precisa. E aí a gente tem que lembrar que muitas vezes esses jovens, esses adultos não têm anos a perder mais. Pelo contrário, eles já estão, de certa forma, desmotivados com aprender. Eles já estão ali. Se eles estão buscando a escola ou se estão buscando alguém para ensinar, tem que ser rápido, não pode demorar. Porque essa pessoa tem outras coisas para fazer. Se ela não vê sentido na aprendizagem, se ela percebe que ela não está aprendendo, que ela está tendo muita dificuldade, o que ela vai fazer? Ela vai desengajar, ela vai se desmotivar e ela vai desistir de aprender. Por quê? Quando eu me esforço, e imagina só, um adulto trabalhou o dia inteiro, vai para a escola no período da noite, então ele já está se esforçando. Certo? Então, quando eu me esforço e não aprendo, eu me esforço cada vez menos e aprendo cada vez menos. Ao contrário também, quando eu me esforço e aprendo, eu me esforço cada vez mais e aprendo cada vez mais. Isso daí é um pensamento que o Daniel Willigan, um pesquisador americano, trouxe dentro do seu livro, Por que os alunos não gostam da escola? E ele fala sobre isso, a importância do engajamento, da motivação. Então eu não posso perder um tempo precioso que esses adultos têm, que se eu ficar ensinando, que vai demorar demais, memorizar sílabas demais, analisar palavras demais e ainda assim não vai ser o suficiente, essas pessoas mais uma vez vão desistir e não vão aprender. Então agora eu quero dizer mais uma coisa. Tem um estudo que eu vou colocar aqui da referência na tela para vocês saberem que esse estudo foi feito em brasileiros analfabetos de 45 anos, foi feito por uma pesquisadora do Instituto Sara e inclusive tem como um dos participantes o pesquisador neurocientista francês Stanislas Dehaene, autor de um dos melhores livros sobre alfabetização, que é o livro Os Neurônios da Leitura. E o que eles constataram? Que eles foram tentar alfabetizar, eles estavam mais interessados com as questões cerebrais, de mapeamento cerebral, eles ver como que o cérebro da pessoa ali vai se comportar. Mas a gente nem precisa se preocupar com isso, porque eu vou dar um resumo do seguinte, para mim, que é o ponto central desse artigo. É o seguinte, eles pegaram e foram ensinar esses adultos a ler segundo essa metodologia de Paulo Freire aí, que é uma metodologia meio silábica. Então, pegando palavras, analisando as sílabas, dessas sílabas memorizando as famílias silábicas e dessas famílias silábicas depois lendo palavras com essas sílabas. E o que aconteceu? Durante 17 meses, essas pessoas não conseguiam ler qualquer palavra, obviamente, porque elas só conseguiriam ler aquelas palavras aquelas sílabas foram apresentadas. Então, era uma aprendizagem muito limitada. E vejam só, 17 meses, isso daí dá em torno de um ano e meio, né? Imagina. E aí, o que eles fizeram? A partir desse mês, 17º, eles começaram a ensinar método fônico, seguindo uma abordagem preconizada por Fernando Capovilla e Alessandra Seabra,
com o ensino da relação letra-som, a formação das sílabas a partir desses sons, a leitura de palavras a partir desses sons, a automatização das sílabas a partir dos sons das letras, ou seja, método fônico de alfabetização. E pasmem, quer dizer, para mim não é novidade nenhuma, mas em 6 meses esses adultos avançaram muito mais o que eles não avançaram ali ao longo do 1º ao 17º mês. Então veja só, ensinar pelo método fônico foi determinante, segundo as conclusões do artigo, foi determinante para que esses adultos conseguissem ler qualquer tipo de palavra, em qualquer contexto, não mais somente aquelas sílabas que eles tinham sido treinados anteriormente. E isso fez também com que a aprendizagem fosse mais rápida. Então, é mais rápido ensinar jovens e adultos pelo método fônico. O que você prefere? Ensinar por 6 meses método fônico e ver essas pessoas lendo com autonomia, ou tentar ensinar por 17 meses pelo método silábico ou analisando palavras, que é um pouco pior ainda, mas que é um dos métodos mais utilizados no Brasil, que é o método global. Eu tenho dúvidas sobre esses métodos de alfabetização, Mariane, não sei o que é isso, como ensinar por cada um desses métodos. Então aqui fica um convite, porque abaixo, na descrição deste vídeo, eu vou fazer uma jornada da alfabetização infantil com 7 aulas gratuitas sobre alfabetização, que embora seja sobre a alfabetização infantil, na verdade é para alfabetizar qualquer pessoa, tá? Então, se você está aqui neste vídeo e quer aprender a alfabetizar, essa jornada com essas 7 aulas gratuitas, esse curso gratuito de alfabetização é para você, é só você se inscrever aqui, tá? E nesse curso eu vou falar sobre métodos de alfabetização, como ensinar a ler do jeito certo, exemplos práticos, atividades e tudo mais, certo? Mas é isso. Então, o que você prefere? Ensinar durante 6 meses e ver lendo com autonomia, e às vezes até antes, eu inclusive falo muito nesse curso e falo para as minhas alunas que a gente consegue ensinar a ler em 90 dias pelo método fônico, seguindo uma metodologia, que é a metodologia do ensino explícito, sistemático e bem instruído, que eu vou abrir um pouquinho nesse curso gratuito para vocês, que é a metodologia S, tá? Uma metodologia desenvolvida por mim que utiliza o método fônico, claro, para alfabetização, que é o que tem maior corroboração com as evidências científicas, com a ciência da leitura, enfim, eu falo sobre tudo isso nessa jornada, tá? E aí, você prefere isso ou você prefere ensinar, demorar 16 meses, 17 meses, não saber como vai ser aquilo, ver pessoas travadas na leitura, lendo pequenas palavras somente com aquelas sílabas que já foram memorizadas, ou seja, não estão lendo. Pessoa que lê somente algumas palavras não lê de verdade, não lê com autonomia. E o objetivo da alfabetização é promover a autonomia, é promover a pessoa que ela consiga ler qualquer coisa e, consequentemente, à medida que ela vai lendo mais, ler com fluência e ler com compreensão, que é a grande finalidade de tudo que a gente faz aqui, né? A gente quer pessoas, leitores autônomos, hábeis, e a gente quer esses jovens, esses adultos que não aprenderam na idade certa, que tenham uma leitura boa, uma leitura autônoma, verdadeira e rápida, o mais rápido possível. Então, o que eu tenho que fazer? Método fônico de alfabetização. Mas Mariane, é muito infantil ensinar pelo método fônico, porque eu, por exemplo, eu ensino as minhas alunas a fazer o seguinte: quando você for ensinar o som de letra, que é a base do método fônico, então eu vou ensinar lá o som da letra V, né, que é o som do V. Aí você faz um barulho do avião, o movimento do avião, mostra uma figurinha do avião, mostra que aquilo se relaciona com o formato da boca, que é o movimento do V. Enfim, você traz tudo isso para a criança, pede para ela fazer o avião. Mas como que eu vou fazer isso com o adulto? Olha, gente, isso tudo é posicionamento do profissional. Você vai dizer para o adulto o seguinte: e isso daqui que eu tô te ensinando, essa dramatização do som é para você memorizar.
É um auxiliar da memória. É algo que vai te ajudar a aprender o que você precisa para ler. Então não é infantil. É algo que tem uma finalidade pedagógica. E eu sei por que eu estou te ensinando isso. Então veja que diferente, né? Eu, professora, não preciso me vestir de avião, colocar meu aluno vestido de avião, dançando, voando igual um avião pela sala inteira. Não é isso. A gente não quer esse tipo de coisa. Bom, se você é professora de criança e gosta disso, é outro assunto. Agora, adultos geralmente não vão gostar. E nem você precisa se prestar a esse papel. Você pode ter uma postura também adulta e colocar ali para os adultos, olha, isso daqui vai ajudar vocês a memorizarem, são auxiliares da memória. Lembra aquele livro que eu citei, do Por que os Alunos Não Gostam da Escola? Daniel Willinger fala sobre isso lá, da importância dos auxiliares da memória. E esses cartões com dramatizações, os sons, as letras, e essas associações, né, que é associando o som da letra com uma ação, enfim, isso daí é um auxiliar da memória. Simples assim. E você vai colocar isso para um adulto como uma forma dele aprender melhor, dele memorizar melhor, porque a aprendizagem requer memória, né? Para eu aprender, eu tenho que ter aquilo consolidado na memória. E isso daqui vai te ajudar a memorizar o quê? A aprendizagem dos sons das letras. E olha, na terceira aula da jornada da alfabetização infantil, eu mostro esses exemplos, os cartões dos sons das letras, como ensinar os sons das letras, tá? Então, participe da jornada, porque se você tem dúvidas, você pode até ver os vídeos aqui no meu canal, mas não deixa de estar comigo na jornada, porque o legal é que é um conteúdo sistematizado, né? É um curso de 7 dias, junto comigo, enfim, tá? Então, participe da jornada. Mas só para te dizer que é importante a gente ter uma postura e trazer isso para o adulto, porque realmente não podemos infantilizar, né? Porque senão ele vai achar muito estranho aquilo, ninguém vai gostar. E você é uma adulta ensinando, então você também não precisa ser infantil, certo? Bom, segundo ponto. Daí depois eu tenho que fazer atividades de consciência fonêmica. Como que eu vou fazer o adulto fazer massinha de modelar para representar cada som de letra? Como, por exemplo, se eu quero ensinar o som da letra V, né, que é o som do V, se eu pedir para esse adulto, né, me dizer qual é o som da palavra vaca, e ele tem que representar ali por massinha de modelar, ele não vai gostar. Então você pega moeda, sabe? Que é o universo do adulto. Pega moeda, pega livro, pega lápis, sabe? Pega coisas que tem mais relação com o adulto. Você não precisa dar massinha de modelar para um adulto, realmente, né? Então você vai pedir lá para ele fazer com um lápis que ele tem ali no estojo dele, com um pedaço de papel, com cartões coloridos, enfim, você vai trazer aquilo ali para um contexto mais adulto, certo? Mas sempre mostrando a importância de se aprender isso. Você vai sempre, como eu disse, é sempre a sua postura, né? Por isso que o professor muito bem formado, quando ele tem muita segurança em ensinar, ele passa essa segurança a outra pessoa. Eu não estou sendo feito de bobo aqui, né? Essa pessoa sabe o que ela está fazendo, então eu acho que eu posso confiar. E, gente, a gente não pode esquecer que, em certa medida, aquilo que a gente vai aprender, né? A pessoa que está ali para aprender, a gente é um pouco, a gente sabe menos, né? Então a gente, por saber menos, a gente se acha um pouquinho mais fragilizado ali na situação, mas isso faz parte. Quantas vezes, né, eu quero aprender, por exemplo, a jogar tênis, que eu fui aprender há 3 anos atrás. Quando eu fui aprender, eu não sabia nada, então eu tive que começar com beabá, mexer na bolinha, coisa que criança que deveria estar fazendo. Mas por que eu, adulta, estava fazendo? Porque eu não aprendi quando criança e agora eu quero aprender, então eu, adulta, terei que, de certa forma, me submeter a certos movimentos mais infantis, porque aquilo é necessário para que eu aprenda, tá? Então, traga um pouco da sua personalidade nessa hora de ensinar, dessa importância, mas isso você só consegue se você tem uma boa formação e uma segurança, né? Porque se a pessoa te questiona, você já vai lá e já consegue pontuar do porquê estar ensinando dessa forma, tá? Então, por isso que é importante
participar desse curso gratuito comigo para você ter essa boa formação que você está precisando aí, tá? Bom, mas é isso, tá? Então eu vou ensinar som de letra, eu vou desenvolver essas habilidades preditoras tal como eu ensino uma criança. Então, por quê? Isso é importante. Por quê? Todas as pessoas precisam aprender as mesmas coisas para ler. Não quer dizer que o adulto é o mesmo da criança, mas do ponto de vista do cérebro, da aquisição da leitura e da escrita, um adulto de 30 anos que não sabe ler é analfabeto, é também o cérebro analfabeto como uma criança de 7 anos que ainda não sabe ler, certo? Então, desse ponto de vista, a aprendizagem da leitura é uma aquisição cognitiva, parte de um processo cognitivo. Ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Então, eu tenho que ensinar isso nesse contexto. Eu tenho que ensinar o sistema alfabético, ou seja, ensinar o alfabeto, os sons das letras, como ler a partir desses sons das letras, como mapear as palavras a partir desses sons das letras, para que consiga-se ler e escrever. Então, as etapas são as mesmas. Então, eu tenho que ensinar som de letra, desenvolver consciência fonológica, que é essa habilidade de manipular os segmentos da fala, como eu fiz aqui, né? Vaca é v, a, k, a. O adulto, ele tem que ter essa clareza, essa consciência dos fonemas, que ela não é natural. Se eu não ensino, a pessoa não vai saber. Só que à medida em que eu ensino, a pessoa sabe. Olha que maravilha, basta eu ensinar. E quando eu ensino isso, eu acelero a aprendizagem. Porque ao invés de ficar analisando e memorizando sílabas pelo nome de letra e tudo mais, quando eu ensino pela relação letra-som, formando os sons das letras, formando as palavras, depois formando as sílabas, lendo através desse método fônico, eu facilito, eu deixo tudo mais simples, porque eu obedeço a forma com a qual o nosso cérebro precisa aprender a ler e a escrever, que é fazer essa conexão entre uma linguagem oral falada a uma linguagem escrita que é visual. Essa conexão eu tenho que fazer. Então eu faço isso através do ensino do sistema alfabético e como ler a partir desses conhecimentos dos sons das letras, enfim, né? Formação de sílabas pelo som da letra, palavras, frases e texto. Então, o passo a passo de adultos e crianças é o mesmo, certo? Da compreensão, da sua compreensão de que essas adaptações, essa postura, isso tudo vai ser também muito necessário e muito importante para o adulto se manter ali engajado, porque um adulto tem que querer aprender, né? Enquanto a criança já faz parte mais do imaginário de que eu estou na escola, a gente consegue conduzir mais, a gente tem que ajudar a criança a querer, porque ela ainda é muito criança, né? Então, ela não tem um querer desenvolvido completamente ainda. Então, a gente tem que ser a vontade auxiliar, o querer da criança. Agora, um adulto, imagina, um adulto, um jovem de 20 e tantos anos, formado no sentido assim, né? É um homem, uma pessoa, uma mulher, é uma pessoa adulta, ela não sabe ler. Então, ali, se ela está ali, ela tem que querer estar ali, isso é importante. E ao querer, ela tem que se engajar naquela aprendizagem. Para se engajar, ela tem que ter sentido no que ela está aprendendo. Se ela está tentando memorizar a sílaba, não consegue, tentando adivinhar palavras, não consegue, logo ela não vai querer. Então, eu tenho que mantê-la engajada, vendo o sentido no que está aprendendo. Então, como que eu faço isso? Ensinando os sons das letras, formando os sons das letras às sílabas, vai fazendo sentido. Eu falo isso, que aprender os sons das letras é mostrar o sentido de tudo, é mostrar a vocação da letra e como as palavras se formam por esses sons. Crianças pequenas conseguem chegar nessa compreensão. Muitas alunas minhas relatam o seguinte, que as crianças falam, nossa, agora eu entendi como que a palavra se forma, porque de fato ela viu um sentido. E não tem como, quando a gente vê sentido, a gente está engajado em aprender, a gente está motivado, agora eu entendi, agora eu quero continuar, entendeu? Isso é importante. Para o adulto isso é mais importante ainda, certo? Então tem outro ponto também, eu tenho milhares de alunas e muitas delas alfabetizam
jovens e adultos. Inclusive, eu tenho uma aluna, que eu vou citar um exemplo aqui, que é a professora Rita, que ela alfabetiza jovens e adultos com deficiência intelectual através dessa metodologia. É esse método fônico que eu vou abordar com vocês no curso gratuito da alfabetização, certo? Então você tem que se inscrever aqui logo abaixo desse vídeo, no link na descrição, que está aqui na descrição do vídeo, certo? Então participe, porque isso daqui, essa forma de ensinar, ela está coerente com a forma que o cérebro precisa aprender a ler, independente da idade. Todas as etapas e as habilidades a serem desenvolvidas são as mesmas. Combinado? Eu te espero na jornada da alfabetização infantil.